Bem-vindo aqui neste vídeo, onde nós vamos conversar sobre um segmento que de vez em quando eu trago aqui no canal, chamado Toques da Bolsa, que agora chega ao vídeo de número 126. Você vai ver aí no canal, tem outros 125 vídeos falando daquelas experiências que eu tive ao longo do tempo que eu estou investindo na Bolsa de Valores, praticamente desde o ano de 2003, talvez até um pouco antes, mas eu acho que foi em 2003, assim, os primeiros movimentos mais sérios. Então de lá para cá eu trago aqui no canal detalhes, informações, muitas vezes toques, dicas do que eu aprendi durante todo esse tempo. Eu montei o canal foi construído no ano de 2021, em maio de 2021. Então estamos no decorrer do 5º ano do canal, não fechamos ainda, mas no decorrer desse 5º ano já chegamos ao 1º milhão do canal. E eu vou falar de alguns princípios e fundamentos do método que eu utilizo para chegar até esse 1 milhão. Não é a melhor coisa do mundo, não é o método mais fantástico, mas ele é um método bastante consistente e que eu acho que, se você souber depurar um ou outro detalhe relevante, você vai entender como essa caminhada rumo a valores que você entende que sejam significativos para você, ela fica, de certa forma, tranquila e facilitada. A referência aqui do canal é o livro do Décio Bazin. Veja que o título dele é o seguinte, Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde. O Décio Bazin foi jornalista e também foi profissional do mercado e até ele teve uma corretora, que ele vai contando nesse livro toda essa história. O texto original ele é do ano de 1992 ainda. E depois ele teve uma revisão aqui em 1994, sendo que o Décio Bazin ele viveu de 1931 até 2003. Diga-se de passagem, morreu jovem, com 72 anos. Existem algumas citações que eu faço com bastante frequência, entre elas está aqui nessa página que fala sobre os lembretes. Tem duas que eu acho muito importantes, que são essas aqui, o preço, coisas para a gente lembrar ao longo da caminhada na Bolsa de Valores. Preços não sobem nem descem na Bolsa de Valores. Eles são puxados ou derrubados. Tem sempre uma influência dentro do contexto. Até porque, eu já trouxe aqui no canal, nós, investidores pessoas físicas, nós representamos apenas 14%. O restante, a grande maioria, é o capital estrangeiro e depois, em segundo lugar, são os institucionais. Ele conversa aqui nesse canal sobre os institucionais. E veja também, o futuro recompensa os que têm paciência com ele, que é o caso da carteira que nós estamos trabalhando aqui, mostrando dia a dia tudo que nós fazemos com ela. Não sei se dia a dia, mas pelo menos toda vez que nós movimentamos a carteira. Depois, o restante para mim são conversas que não me interessam muito, eu não levo em consideração. Então, por exemplo, na Bolsa, como no amor, é melhor esquecer os maus momentos. Talvez, eu não olho muito para isso, talvez, na melhor das hipóteses, levo comigo algum outro ensinamento, quando o investimento não dá muito certo. Ter dinheiro e perdê-lo é pior do que nunca tê-lo tido. Na realidade, eu nunca considero a hipótese de perda, quando na verdade eu tenho os ativos e deles eu mantenho porque eu estou considerando empresas que são muito sólidas. Eu não aposto muito no fato de que uma empresa ela vai se valorizar e depois eu vou vender essas ações, ou se ela desvalorizou, eu vou vender no prejuízo. Isso não entra em consideração, porque eu sei que essas empresas, pela construção sólida que elas têm, elas vão acabar me pagando mais cedo ou mais tarde dividendos. Isso quando elas não estão lá embaixo e acabam estourando em termos de valorização e ainda pagando os dividendos. E também ali, há duas coisas que incomodam na Bolsa, o prejuízo da gente e o lucro dos outros. Eu também não olho para o lado, eu não tenho contato com a Faria Lima, não tenho contato com os investidores, um ou outro que às vezes conversa comigo, me procura, e normalmente é uma conversa que eu não gosto, que é quando o sujeito começa a dizer daquilo que ele comprou e valorizou, sempre sobre o paradigma daquilo que o sujeito ganha, quando na verdade eu entendo que o mais importante é que você vá construindo, não necessariamente o seu patrimônio, mas aqueles ativos que vão gerando uma renda consistente para você, que é bem diferente de eu ficar olhando se alguém ganhou ou perdeu, ou se eu ganhei mais ou ganhei menos do que alguém. O capítulo 4 é praticamente o coração desse livro. Aqui ele chama de preço justo, o que muitos no mercado vão chamar de preço teto. E veja que é aqui que ele vai dizer que, olha só, a taxa básica é de 6% para a remuneração de títulos de renda fixa. Veja que no Brasil está bem perto disso, se nós considerarmos a taxa de juros real, que é a Selic, que aumentou ontem, a gente já sabia, nem chegou a ser notícia, 14,25, menos a inflação vai ficar perto desses 6%. Então, remuneração de renda fixa é universalmente aceita essa de 6%. Admitamos, então, que seja 6% a taxa básica de remuneração das ações. E aqui ele vai fazer um raciocínio muito simples, Considerando uma ação qualquer, o preço cheio dela, se você dividir por 6, você vai entender que isso é a mesma coisa que 16,67. Então, o que ele mostra aqui? Vamos supor que você vai comprar uma ação que vai pagar em dividendos para você, porque a referência sempre é o dividendos,
60 centavos, certo? Eu só estou botando o 0,6 ali, depois ele vai cortar o zero, que é para você saber que eu estou falando de 6 centavos. O que ele está dizendo aqui nessa reportagem? Que se você pegar esses 0,6 centavos e você multiplicar pelo 16,666, é porque é uma dízima, certo? Por isso que tem aquele 7 no final. Eu vou deixar para arredondar bem no fim aqui, você já vai entender. Se eu multiplicar pelos 16,66667, olha só, o preço máximo que você vai pagar por essa ação vai ser aqui de R$10. Veja que vai ter um 2 aqui no final, mas isso é só por uma questão de arredondamento desse 7 aqui, ó, porque seria, como é uma dízima periódica, seria 666 até o infinito. Então é isso que ele está dizendo. Pega os dividendos, multiplica por 16,66666. Como é que nós fazemos aqui no canal? Veja que a taxa que ele se refere é de 6%, por isso que nós falamos no mínimo 6% em função do preço que nós pagamos pela ação. Então, nesse caso, o que significa 6%? É a mesma coisa que 6 dividido por 100, que é 100, que é igual aquele 0,006. Então, nesse caso específico, em vez de eu pegar o dividendo que eu quero e multiplicar por 16,66667, vamos supor que o dividendo que eu estou procurando seja de 60 centavos. Neste caso, eu não vou fazer uma multiplicação. É só por uma questão de facilitação isso. Na verdade, eu vou fazer uma divisão. Por quanto? Por 0,06, que é aquele 6%. E veja qual é o valor que vai dar, e ainda por cima, arredondado para mim, é o valor dessa. Ou seja, para uma ação que paga 6 centavos, o máximo que eu pago por essa ação é R$10. Esse que é o chamado de preço teto. Dentro do mesmo capítulo, por isso que eu digo, ali está o coração, é que aquele que já sendo acionista compra ações para reforçar sua posição na empresa, orienta-se pelo valor patrimonial da ação. Se você for lembrar, eu vou deixar o vídeo aqui no final, a última ação que nós compramos foi da ISA Energia. E você vai ver que eu conversei muito no canal aqui, né, sobre isso. Você pegar o patrimônio líquido da companhia, 19,7 bilhões, e dividir pelo número de ações, 659 milhões de ações. Veja que isso aqui dá o valor patrimonial para a ação, R$ 29,92. Veja que eu estou pagando pela ação R$ 22,97. Que representa, quando eu divido 22,97 por 29,92, esse que é o preço da ação sobre o valor patrimonial para a ação, da 0,77. Quando está abaixo de 1, significa que eu estou pagando pela ação menos do que o valor patrimonial dela. Nesse caso aqui, eu estou pagando uma ação com 23% de desconto em função do valor patrimonial por ação dessa empresa que é a ISA Energia. E essa é a razão de nos orientarmos aqui pelo valor patrimonial. Olha só, nos booms, despertam os genuínos investidores para a realidade de que se tornou perigoso aplicar em ações. E nos crashes, alertam-nos para o fato de que o mercado de ações, já livre de distorções e turbulências, voltou à boa alternativa de investimentos. Por isso que quando o mercado está bombando e está num rally, como está acontecendo agora, nós estamos de fora. Quando ele volta para aquela calmaria, volta para ficar morno de novo, ficar se arrastando, nós começamos a comprar ações. E existem investidores que não dão bola assim, para os 6%, esse que está aqui, que é a referência aqui do canal. Então veja, ó, se você comprar ações que estão remunerando por 6%, você receberá esse rendimento já a partir do primeiro ano. Mas se você quiser ir para essa taxa que é vinculada com o pagamento universalmente aceito para taxas de juros, você vai poder ir comprando por menos, por exemplo, 5%. Só que nesse caso, por exemplo, enquanto que com 6% você tivesse investido 100%, no primeiro ano você já receberia, na média dos investimentos, os 6%. Se for para 5%, você partiria de 120, e assim você teria 5% no primeiro ano, 5% no segundo ano, e só então você teria logrado os mesmos 6% na composição de juros. E veja que isso aí, quando chega aqui a 1%, você teria que partir de 6% e 180 anos. Esse é o efeito da composição de juros. E aplicando esse conjunto de informações que eu passei, que constituem os princípios para o método do canal, veja que no dia de ontem, dia 19 de 3 de 2025, o canal ele chega então a mais de R$1 milhão em patrimônio, mostrando a eficiência do método, porque aqui tem um detalhe que é importante que eu diga para você. Na realidade, houve aportes iniciais. No primeiro ano, um pouco mais consistente, eles foram reduzindo no primeiro, segundo e terceiro ano. Depois do quarto e agora o quinto ano, não existe mais aportes significativos, apenas os aportes regulares, que ficam na ordem de R$3.000. E eu diria assim que se nós fôssemos colocar tudo na ponta do lápis, o canal teria investido em torno de R$500 mil do próprio bolso. O restante é reinvestimento de ações por conta dos proventos que são pagos aqui na carteira do canal, que estão chegando atualmente na ordem dos 130, 150 mil reais. Vamos ver como é que vai fechar agora o mês de março. E esses reinvestimentos é que impulsionam o canal, ou a carteira do canal, na medida que hoje os investimentos que são feitos pelo canal, eles vão lá para a ordem atualmente de R$5 mil por mês, mais 3 mil, são 8. O que significa que o
canal já está investindo em si mais do que eu estou tirando do meu bolso. E aí que chega a eficiência do método. Imagina, isso aí nós estamos falando em 4 anos e meio, né, porque nós estamos no decorrer do 5º ano. O método mesmo só vai mostrar a sua eficiência de fato a partir do 5º ano. Então a gente já está conseguindo isso um pouquinho antes, mas ele se torna consistente a partir do 10º ano. Você segue acompanhando o canal, você vai vendo esses resultados e mostrando como isso pode influenciar e até mudar sua percepção do ponto de vista dos seus conceitos sobre a questão financeira como um todo, a sua pessoal e em relação principalmente como se comporta a do Brasil. E dito isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Hoje é dia 20 de março de 2025, agora são 5h30 da tarde. Eu espero realmente que você tenha gostado, porque eu vou me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.